Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Transformative Minds. A gente hoje recebe a Karen Monterley, que já já vai se apresentar. E lembrando sempre que Gente do Bem é um quadro onde a gente traz pessoas e histórias para que essas pessoas possam compartilhar as suas experiências e inspirar cada vez mais esse nosso meio. Pessoas que estão aqui buscando trabalhar, buscando estudar, buscando histórias incríveis. E a gente vai ouvir aqui da Karen, que ela tem bastante história incrível para contar. Boa tarde, Karen. Boa tarde. Bem, eu me sinto muito honrada de fazer parte de algo que é para inspirar pessoas. Então, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela confiança e estou muito feliz de estar aqui com você e com todos, né, que vão participar. Karen, nós é que agradecemos. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua história, quem é a Karen e como que você trilhou essa trajetória aí até hoje. E tem muito mais para trilhar, obviamente, mas a gente está muito curioso aqui para entender como que você chegou onde você chegou. Tá bom, tá bom. Bem, eu sou a Karen Monterley, eu sou a mãe da Rafaela, uma gastropediatra de 35 anos, o Pedro, um estudante de tecnologia, que me deu um neto, que é o Lucas. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Já morei em Brasília, morei no Rio de Janeiro e agora, mais recentemente, completo 5 anos morando em São Paulo. Né? O tempo passa, né? A gente nem vê, de repente já está aqui. Bem, eu vim do mundo corporativo, né? Minha primeira posição de liderança eu tinha 24 anos quando eu assumi. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? A minha primeira posição de liderança eu assumi em Brasília e são pouco mais de 30 anos aí de carreira, considerando o mundo corporativo. Se eu for contar o tempo que eu dei aula de balé, o tempo que eu vendi sabonete perto da rodoviária da minha cidade, aí eu já vou dizer que eu já trabalho desde os 11 anos. Olha, eu quero saber essa história aí do balé. Na verdade, então, você não é paulista? Não, eu sou campo-grandense, né? Tá. Eu sou campo-grandense, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Saí de lá muito jovem, né? Eu comecei a fazer balé, eu tinha 7 anos, 8 anos, ali, menininha, e tinha um sonho, né? Ser bailarina, como não? Mas eu venho de uma origem muito pobre, minha família muito pobre, minha mãe costureira, minha avó costureira, lavava roupa para fora, meu avô zelador, aquela coisa ali de uma vida com muita essência, com muita beleza, sabe? Com a minha família eu aprendi a essência da vida. Eu trago isso com muito amor, né? E é o que me referencia até hoje. Então, de lá para cá, comecei a trabalhar no mundo corporativo. Desde que eu cheguei no mundo corporativo, com 1 ano e pouco trabalhando, eu conheci o PDCA, né? Na época, que é um método de melhorias. Na época, o meu gerente falou: eu acho que você vai ser boa para fazer isso. Eu não sei nem o que é, mas vai lá, estuda e depois você me conta. Uhum. Eu gosto assim, né? Do envolvimento das pessoas. Bem assim, E eu fui começar a estudar o tal do PDCA e começamos a trabalhar com isso e eu me apaixonei. E aí surgiu uma oportunidade para eu ir para Brasília, trabalhar num grupo muito forte em Brasília, com 21 empresas. E eu fui para lá muito jovem, foi quando eu assumi a minha primeira cadeira de liderança. Eu não sabia nem o que era isso, né? Assim, eu não tinha dimensão. Né? Hoje eu olho para trás e falo assim, gente, eu não sei se eu era muito maluca ou muito corajosa. Um trem desse. Corajosa. Um pouco de maluquez a gente tem também, mas... Exato. O Seixas fala, né? Uma maluquez. E não, né? Então é isso, assim, foi uma experiência muito rica no mundo corporativo. Eu trabalho com melhoria, né, a vida toda, e trabalhei muito com a parte de planejamento estratégico, desdobramento estratégico na época, pelos métodos que eu estudava, e eu venho trabalhando, então, durante a minha jornada com métodos, né? Métodos para se alcançar resultados.
Cheguei, meu sonho de princesa era trabalhar numa multinacional, porque eu só vim saber o que era uma multinacional já muito mais madura, não sabia, não era o meu mundo, né? E então fui começar a viver nesse universo e foi muito desafiador para mim. Porque quando você chega no mundo corporativo, em geral, tem pessoas que estão muito preparadas, né? São pessoas que muitas vezes nasceram numa família que conseguiram proporcionar uma estrutura, tem uma formação diferenciada e tal. Então, quando eu cheguei, né, eu me senti muito deslocada durante muito tempo. Mas, quando eu trabalhava em Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse grupo muito grande e tive o privilégio, né, de ser amparada para estudar. Então, eu demorei muito a ter a graduação em si, porque eu realmente não tinha condições naquela época, eu não sabia os caminhos, sabe? É ignorância mesmo. Uhum. E aí, e também era um outro tempo, era tudo muito mais difícil, não tinha EAD como tem hoje, não tinham várias coisas, então era diferente, né? E fui me dedicar, então, a entender o que é processo, o que é qualidade, o que é gestão, o que é isso e tal, e fui estudando, acabei conseguindo evoluir nesse aspecto, né? Tem formação Six Sigma, depois trabalhei com certificações diversas e tal, mas foi me dando esse repertório de gestão, né? E bem cedo ainda eu falei assim, gente, as pessoas não são tão bem tratadas e elas fazem tanta coisa, né? E eu começava a perceber assim, como eu vinha de um outro lugar, né? Eu vim do meio da arte, eu fazia balé, fiz balé até moça, tive uma academia, sabe? Eu tive uma academia, mas eu tive um problema de saúde e precisei parar de dançar. Então, quando eu precisei parar de dançar, eu tive que fazer uma escolha. E eu fui trabalhar com vendas, área comercial e tal, até porque eu não tinha formação. E foi onde eu comecei a mergulhar nesse universo. E aí, muito cedo, felizmente, eu entendi que quem gera resultado nas empresas é gente. E aí foi onde eu tracei um caminho para mim muito focado no ser humano e de muito respeito também, né? Até porque de onde eu vim, eu fui muito humilhada, né? Ouvi muitas coisas assim que eu não ia conseguir chegar, não ia conseguir ser nada, sabe? E aí, para completar a situação, eu tinha um namorado na época e fiquei grávida. Ah, agora sim, agora que não vai ser nada mesmo, né? Então, ao invés de você ter um pouco de incentivo, em muitos momentos eu vejo que o jovem ele é mais desafiado ainda, né? E aí tive minha filha, né? Aquela pessoa que não ia ser nada hoje, graças a Deus, o pai da Rafaela não assumiu, então eu tive a minha filha sozinha, assumi, formei minha filha médica, eu tenho muito orgulho disso. Parabéns. Sabe? Obrigada. Nossa, não, ouvindo você falar, assim, realmente é inspirador. E você tem uma veia, né, já de empreendedora desde aquela época, a gente ouvindo aqui. E fora isso, cuidar de gente, né? Foi tão bonito assim você desenhar e costurar essa tua trajetória, falando, bom, o que eu gosto mesmo é de trabalhar com gente, de cuidar de gente. E ao mesmo tempo, eu ouvindo você, a sensação que eu tenho é que isso também te nutre. Então, no momento em que você tinha uma série de desafios, obstáculos, ser mulher nos anos 80, provavelmente, deve ter sido mais ou menos por aí, e eu me espelho muito, quando eu ouço você falar, eu percebo essas dificuldades, porque era isso, é um pouco de coragem ou é maluquice? Não, eu acho que as duas coisas, não é só maluquice, mas tem um pouco também. Pode ser. Mas o que é interessante disso tudo? Eu costumo dizer, Ana, que absolutamente nada acontece por acaso. Uhum. Que da pior situação que a pessoa está vivendo, seguramente vai se desvendar, vai se descobrir uma coisa que ela vai ser uma pessoa melhor. Sabe? Eu digo isso porque eu passei muitos desafios na minha vida, talvez seja exatamente porque hoje eu estou em muitos lugares inspirando jovens,
Então, eu tenho uma veia muito forte de desenvolvimento humano e foco muito na juventude. Eu tenho um projeto que chama Instituto Primeiros Passos, que é um instituto que a gente olha para a juventude com esse viés, né? Porque eu sei o que ele está pensando, sim, sabe? Falando de uma forma muito grosseira, quando ele chega numa empresa, ele se sente envergonhado, ele se sente intimidado, o sapato que ele usa é muito diferente do que as pessoas usam, a roupa que ele usa, o cheiro, tem muita coisa que às vezes as empresas nem percebem. E o que me deixa mais triste, até me emociona, é que os líderes não percebem. Sabe? Não percebem, muitas vezes, que aquela pessoa que está sentada na frente daquele líder, ele só precisa de uma inspiração para mudar de vida, sabe? E eu recebi isso. Eu recebi. Então, muitas vezes eu percebo, depois trabalhando no mundo corporativo, como executiva, como gerente e tal, o que eu via? Jovens que chegavam nas empresas, e até hoje é assim, né? O jovem aprendiz, muitas vezes, ele chega numa área, ele não sabe nada. Mas mais, ele não sabe sobre a vida. E ele está num ambiente onde você já tem acesso. Sabe? Qual é a dificuldade? Por que não estender a mão? Acolher aquele jovem? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus medos? Quais são as suas inseguranças? Como é que eu posso fazer que esse mundo seja possível para você? Sabe? Então, eu vejo assim que o mundo corporativo, ele, muitas vezes, na sua frieza, até natural, né? Tem pessoas que aguentam um pouco mais. E tem pessoas que aguentam um pouco menos. Mas, mais do que isso, é o quanto que nós estamos lidando com pessoas que precisam de um estímulo para sair daquele lugar que elas estão. Sem dúvida. E aí entra a liderança, entram aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Uma das coisas que me emociona profundamente é quando alguém, por exemplo, algum jovem aprendiz que eu já tive na minha vida em algum momento, me manda uma mensagem: Karen, eu me formei, Karen, eu consegui fazer faculdade, agora eu estou fazendo pós-graduação, sabe? Gente, é um prazer, sabe? É uma sensação, assim, de, nossa, naquele lugar eu semeei uma sementinha e a primeira fértil. Que coisa boa, né? E você vai mudando vidas. É muito lindo te ouvir, Karen. E quando você toca nesse ponto da liderança, né, do como receber esses jovens dentro da empresa, e a gente hoje, você trabalhando mesmo com pessoas, óbvio que você acaba entendendo também esses movimentos, né, de ESG, que são premissas, né, sobre os pilares do ambiental, do social e da diversidade, o movimento do capitalismo consciente, todas essas iniciativas, acho que assim, positivas, né, sempre muito positivas, mas que a gente percebe que no mundo corporativo, às vezes, elas não são incorporadas. Sim. Como é que você vê isso hoje, assim, esse movimento do ESG, do capitalismo consciente versus ainda aquele capitalismo de acionistas, né, ou o capitalismo de Estado, que é um capitalismo mais agressivo e que realmente foca no lucro e maximizar o lucro para o acionista. Como é que você vê esses dois lados hoje? Você que trabalha com jovens, pessoas, mentorias, e Sim. tem essa sensibilidade, né? Eu percebo que o mundo está mudando. Né? Eu percebo isso claramente. Agora, o que eu acredito também? Que a gente atrai os afins, né? Então, em torno de mim, existe muita gente de bem. Então, sabe, no meu entorno, tanto que eu brinco, eu falo assim, gente, eu só conheço gente legal. Por quê? Porque o meu entorno é assim. Eu conheço muitas pessoas incríveis, muitas pessoas dispostas, muitas pessoas com vontade de fazer a coisa acontecer. Porque aquelas pessoas que muitas vezes não tem mais essa conexão, né? É natural até. Quantos amigos que a gente tinha tanto no passado e que hoje já não estão aqui com a gente? Né? A gente vai se soltando, porque cada um vai escolhendo o seu caminho, é o fluxo da vida, né? Então, nesse lugar, eu vejo o seguinte. Primeiro, saímos da era industrial, chegamos na era do conhecimento. Trazemos até hoje comportamentos que aprendemos na era industrial.
né? Então, por exemplo, enquanto líder, olha, aquela peça fundamental da minha equipe, ó, fulano já colocou tal coisa na esteira de marketing, ou, sabe, são vários nuancezinhos de termos que a gente utiliza que ainda são da era industrial, né? Eu vivi numa era, quando eu comecei a trabalhar, que era aquela coisa de ouvir assim, nós estamos aqui, eu já ouvi de chefe meu, chefe, estamos aqui para trabalhar, não está para fazer amigos. Né? Hoje em dia já não é assim, e eu acho que vem o advento de toda essa mudança da era da complexidade. Acho que ESG, eu acho que movimentos que acontecem corporativos, por exemplo, Sarbanes-Oxley, quando veio, que começou aquele boom, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso na época, o que eu acho que atrapalha, né? Porque a sensação que eu tenho é uma ideia maravilhosa, eu quero melhorar o mundo do trabalho. O problema está na operacionalização disso. Quem é que vai operacionalizar isso? Qual é o estágio de consciência do líder que vai operacionalizar isso? Porque se esse líder não estiver num movimento, numa expansão de consciência muito adequada, talvez, para esse nosso momento de mundo, a gente não consiga ser altruísta. A gente não consiga olhar o bem para serviço de todos. Então, existe uma parcela da população corporativa, eu digo, que ainda está nesse lugar. Está no lugar do medo, está no lugar de, se eu não fizer isso, eu não vou ter resultado. Ou com gestores, eu tive chefes assim, né? Eu gosto de fazer gestão por conflito. Tem pessoas que se sentem bem fazendo gestão por conflito, porque é como elas conseguem gerenciar. E tem pessoas que vão continuar ao lado dessas, e tem pessoas que vão embora. Eu fui embora. Eu fui embora de muitos líderes assim, né? Que usavam a tristeza, o medo, para dominar. E eu só tenho uma palavra para definir isso: preguiça. Porque são pessoas que ainda não acordaram para uma mudança de mundo. É uma pena. Mas essa mudança de mundo, ela é real. E aí, por exemplo, quando eu vejo... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu fiquei estarrecida. A pessoa me fez a seguinte fala: ai, Karen, sabe, esse negócio de trabalhar com geração Z é tão chato. A gente podia fazer o seguinte: não contratar a geração Z. O que você acha que aconteceria na minha empresa? Nossa, sabe aquele momento que você para e fala, gente, deixa eu respirar. Bom, querido, o que vai acontecer é que você não vai ter diversidade. É muito fácil lidar com os semelhantes. Né? É muito fácil. Então, por exemplo, como eu venho dessa origem, onde me trouxe uma flexibilidade cognitiva. Porque é aquela coisa, você vai sorrir, querida. Se você tiver comida na mesa ou não tiver, você vai sorrir. Então, quantas vezes eu ia trabalhar nas empresas que eu trabalhei, mas eu ganhava pouco, tinha família para sustentar, filho para sustentar, não tinha marido, não tinha ninguém. Quantas vezes eu fui comer, entrei em reuniões, trabalhei sem comer e nunca ninguém notou? Porque ninguém tem nada a ver com os meus problemas, com as minhas dores, com os meus medos. Então, se eu quero lidar com isso, lida de uma forma adulta. Sim. É que muitas vezes a gente tem um processo de infantilização nas organizações. Porque muitas vezes os líderes que são contratados são pessoas que... Nada contra as pessoas que tiveram uma qualidade de vida diferente da minha. Mas o fato de você ter acesso a muita coisa e ter poucos nãos, talvez, num aspecto mais material, te torna, às vezes, menos flexível para lidar com situações de dureza, sabe? Eu digo pelo meu filho, né? Então, às vezes você... Tipo, os pais, né, nós, da geração X, que, nossa, trabalhei a vida toda pensando, eu quero proporcionar para os meus filhos o que eu não tive. Quando chegou na vez dos meus filhos, eles tiveram tudo. O que aconteceu? Eles ficaram assim. É essa geração que muitas vezes se esmurece diante de um problema que não é tão grande assim, né? É uma geração, às vezes, mais frágil em alguns aspectos, porque não teve aquele caminho que a gente teve de uma certa inspiração um pouco mais estruturada. E eu faço mentoria com jovens de 25, 23 anos, e o que eu ouço é isso. Eu tenho uma mentorada minha que fala, para você foi muito mais fácil, para minha mãe, estava tudo certinho ali, ó, programado. Né? Olha a cabeça, que interessante, né? Então,
para a gente, eu que queria ser mais disruptiva, nossa, não, tem uma família que tem que ser assim. Para esse público mais jovem, não, mas você já tinha tudo, entende? Sim, sim, a gente sempre vai olhar pelo nosso olhar, né? Na verdade é essa, pelas dores que nos doem, pela experiência que nós tivemos, e quando você lida, por isso que eu aprecio muito pessoas como você, Karen, porque quando vocês lidam com essa problemática, né, do outro, você consegue em vários momentos, eu acredito que sim, queria até que você falasse um pouco disso, se desnudar, né, e tirar toda essa tua bagagem. Peraí, eu olho essa situação por esse prisma, mas é óbvio que aquela pessoa não está conseguindo enxergar. E nesses momentos, eu tenho ouvido também algumas das suas falas, você é uma pessoa, dá para perceber, acho que todo mundo já percebe, só de você começar a falar, que você é muito conectada. E, além de ser conectada com o outro, você é conectada com algo maior. Né? Você fala um pouco sobre liderança espiritual, sobre esse ritual de acreditar não só no outro, mas acreditar numa energia universal. Como é que isso pode também ajudar os líderes, ajudar até os jovens, né, se conectarem e tentarem terem fé, né? Que eu acho que, ouvindo você falar, é isso. É lindo, né? Isso, obrigada. Sabe o que acontece? Eu tenho a sensação assim, que o mundo, ele está esperando a gente se movimentar. Então, o mal tem muito ibope. O bem já não tanto. Então, quando você começa a encontrar... Por isso eu acho essa iniciativa maravilhosa. Porque quando você começa a propagar o bem volta para você, né? E eu sou uma pessoa universalista. Ou seja, eu não consigo matar uma barata. Eu sei, barata, eu tenho medo de barata, mas eu não consigo matar barata. Eu não consigo matar formiga. Me lembro, menina, tem uma cena, 1 minuto de caos, que eu adoro contar uma história. Eu sou contadora de histórias. Que bom, aqui é para isso mesmo. Eu tive uma moça que trabalhou comigo, uma querida nível plus. Ela trabalhou comigo e ela era BP, né? E eu era a gerente de RH na época. E ela chegou na minha mesa e a minha mesa estava cheia de formiga. E eu estava sentada assim, atendendo as pessoas, eu tirei as coisas de cima da mesa e a mesa cheia de formiga. E ela chegou para mim, olhou, falou assim: nossa, Karen, sua mesa tá cheia de formiga, e passou o braço assim. E matou todas as formigas. Parou. E foi muito engraçado, porque eu fiquei olhando aquela cena assim, né? Eu não entendi. Por que alguém mata as formigas? Sabe, eu tava ali num processo respeitoso, dizendo para elas, eu preciso, né? Eu e as formigas, né? Eu preciso desse espaço, então eu preciso ocupar esse espaço, eu preciso que vocês saiam daqui. E eu estava aguardando esse processo. Eu estou confessando aqui, tá? Aí chegou essa pessoa e fez isso. Quando eu falei para ela, eu estava esperando elas irem embora. Ela, o quê, Karen? Eu falei, eu estava esperando elas irem embora, eu não tenho coragem de matá-las. Ela, nossa, cometi um assassinato e não sei o quê. Enfim, ela ficou naquela brincadeira e ela lembra dessa história até hoje, né? E por que eu penso assim? Porque eu acredito que nós somos interdependentes. Eu acredito que... E a física quântica, né? Eu sou uma estudiosa da física quântica e sou uma apaixonada por esse assunto. E a física quântica vem revelando muita coisa nesse sentido, né? Das nossas interconexões, a teoria das redes, né? O que é a teoria das redes? O que é? Se a gente não tiver... fala exatamente sobre isso, é muito complexo para eu trazer assim muito rápido, nem eu tenho total domínio sobre o tema, mas essa teoria mostra exatamente em que nível que eu estou conectada com você, que é um pouco do conceito do LinkedIn. Em que nível que eu estou conectada com você? O que essa conexão traz, né? E aí existem outras ferramentas, outros modelos e tal, que faz essa análise, observando o quanto que a gente está interconectado.
E aí, quando você vai para uma filosofia zen budista, por exemplo, que você tem que ter a mente de principiante para acolher, né, as ideias, esvaziar a sua xícara, como a gente fala, a gente esvazia a nossa xícara, cabe mais chá, né? Uhum. Eu vou para outros saberes, povos originários, respeito à natureza, respeito aos animais. E eu trabalho numa linha que eu acredito que tudo que a gente precisa para se inspirar como líder, como pessoa, como mãe, como filho, está na natureza. Então, quando você falou do capitalismo consciente, é um lugar que eu bebo muito dessa fonte, né? Sistemas regenerativos. Eu vou muito para esse lugar enquanto líder hoje, né? Trabalho, leituras de biografia humana, antroposófica, e chego aí na liderança espiritual, que tem alguns conceitos, né? Tem alguns conceitos, por exemplo, tem um conceito que trata muito do amor e do amor, como uma base desse tripé, lá que ele explica, e tem outros conceitos que já trazem um olhar mais quântico, realmente, né? Então, eu acho que existe hoje, tem várias pessoas falando sobre isso, por isso eu acho que a liderança deve transcender. Eu vou te dar um exemplo do que é uma liderança que transcende. Hoje eu vivi uma experiência. Eu estou fazendo um workshop numa empresa e X pessoas deveriam estar numa reunião hoje. Só que esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho longo, que tem vários módulos e tal. E as pessoas do RH, hoje, elas confundiram, não entenderam bem, enfim, o que aconteceu? Ao invés de convidar 10 pessoas, elas convidaram 69. E aí, o que aconteceu? Quando chegou na sala, eu saquei o lance, né? Eu falei, já entendi o que aconteceu, vou fazer uma limonada desse limão e tá tudo bem, né? Eu até brinquei, até guardei meu nariz de palhaço, que na hora, quando eles perceberam o problema, né, elas estavam muito preocupadas, né? Eu falei, gente, eu trabalho com improviso, já fiz curso de palhaço, sou contadora de história, olha, a gente vai sair do outro lado, fica tranquilo. E foi muito interessante, porque quando a gestora observou e entendeu o que estava acontecendo, imediatamente, longe das outras pessoas, ela falou, olha, erraram. Quem errou? Quem não entendeu ainda o que eu falei? Né? E aí ela trouxe as falas dela ali e tal. E foi tão interessante isso, porque ali, esse para mim é um exemplo clássico da liderança quântica. Eu estou no meio de um evento, raciocina comigo, olha o meu jeito de pensar. Eu já tinha entendido que nós tínhamos um problema. E eu estava ali segurando a situação. Ninguém percebeu. Os feedbacks foram ótimos. Então, a situação estava controlada. Uhum. Eu, enquanto líder, eu precisava ter falado isso naquele momento. No momento em que tinham 69 pessoas nas salas distribuídas. Como que essas duas pessoas que foram responsáveis por essa questão estavam se sentindo? Péssimas. Entende? Destruídas, né? Nem conseguiram aproveitar o workshop. Isso é liderança quântica. É a liderança que se desprende do óbvio, que se desprende da certeza. Essa é a diferença. Quando tem uma conversa, não sei se você assistiu aquela série do Netflix sobre a química quântica, Oppenheimer, certa vez, chega para o Einstein, quando ele estava desenhando toda a lógica quântica, né, na cabeça dele, ele falou, quero ouvir a opinião do Einstein. Né? E o Einstein comentou, olhou, não, você está maluco. A gente está vivendo uma época que precisamos de certezas, e você vem com possibilidades. Isso lá naquele tempo. Se naquele tempo a gente já questionava as certezas, quando chegamos na era da complexidade, saímos da era industrial, o que a gente está pensando do que a gente vai viver hoje? Estamos numa era de alta complexidade, sabemos disso. Né? Na área da saúde, você tem até 5 gerações simultaneamente trabalhando nas empresas, em outras empresas até 4 gerações simultaneamente. As pessoas não falam a mesma língua. É uma questão de comunicação grave no mundo inteiro quando a gente fala, né? Sempre o problema organizacional é a comunicação. É a comunicação mesmo que é o problema? Ou é a intenção que está por trás da comunicação? Qual é a sua intenção? Sabe?
por exemplo, hoje, nesse fato que aconteceu comigo, eu fiquei refletindo, e eu falei para ela, querida, vamos fazer uma limonada desse limão, tá tudo bem, tá tudo sob controle, as salas controlam, tudo certinho, tá tudo bem. Não, mas isso... E a pessoa fica naquela sofrência, sabe? E eu acho que esse é o ponto. Essa sofrência que a gente vive no dia a dia. Ai, porque tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito. Ai, o que vai ser amanhã? É uma ansiedade de fazer certo. Verdade. O que é certo? Né? O que é certo? O que é certo? Né? O que significa certo para você? Sabe? Eu acho que a gente vive um mundo de imagens, né? Está sempre projetando imagens do que é perfeito, do que é o certo, do que é o mais bonito, do que... Então, é difícil quando você sai dessa zona de conforto, que é do que você acha que é perfeição, né? Porque para o outro não vai ser, com certeza, isso é subjetivo, mas principalmente, primeiro, jovens, segundo, mulheres que passaram por isso que você passou. Eu passei por isso. Eu também fui uma jovem, filha de costureira, e meu pai é vendedor, e fui trabalhar no escritório de advocacia internacional com 19 anos. Foi meu primeiro estágio. Eu não sabia o que vestir. Então, quando a gente percebe o que é a perfeição, o que é o que está no melhor, ou o que é o melhor, a gente realmente não sabe. Assim, quando a gente trilha os nossos caminhos, eu acho que quando tem esse elemento fé, eu acho que a fé transcende essas imagens de perfeição. Com certeza. Até porque o que é perfeição, né? Porque, por exemplo, eu sou universalista, como eu te falei, né? O que significa ser universalista? Significa, primeiro, que eu sou reencarnacionista, eu acredito em reencarnação. Isso muda tudo. Nossa, eu acho que esse é o ponto de virada. Porque quando eu reflito que depende de mim, ninguém veio me salvar. Não existe um salvador. Existe um guia e existe um modelo, mas salvador, não. Cada um é por si, né? Então, até hoje, se eu não trabalhar, eu não tenho quem me sustente. E por que eu vou ter quem me salve? A lógica, ela está o tempo todo na nossa frente. Mas muitas vezes a gente cria uma mística irreal para, muitas vezes, não fazer o que tem que ser feito. Assumir o seu papel na sociedade. E a gente fica esperando que o outro faça, né? Então, eu não sei o quanto que eu vou contribuir durante toda a minha passagem nesta vida com as causas que eu defendo. Mas eu quero, sim, sair do ponto A e chegar no ponto B para entregar valor para as pessoas, né? Então, quando eu chamo isso de universalismo, é um lugar onde você amplia a sua consciência para além do que a gente está vivendo aqui, sabe? Eu acho que traz uma outra noção de responsabilidade, traz uma outra noção de pessoas de bem, né? Traz uma noção talvez um pouco mais ampla da nossa responsabilização pela nossa vida. Então, quando eu tenho a clareza de que eu sou responsável pela minha alegria, pela minha tristeza, pelas minhas conquistas, peraí, eu preciso rever os meus pensamentos. Eu não estou recebendo nada de ninguém, não é a fulana que está com inveja de mim. Ou como, né? Tem muitas coisas de terceirizar a culpa. É a terceirização, desculpa, diga. Não, Karen, assim, ouvindo você, acho que assim, esse ponto, né, o da fé, da consciência, da universalização, saber que você é responsável por aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer, né? Porque é isso, a ação ou omissão. Agora, a gente vive também uma cultura de medo, né? Então, sair do mundo corporativo, ir para o empreendedorismo, ou você fazer uma segunda faculdade, ou mesmo fazer a primeira faculdade. Esses jovens que vivem numa zona de conforto que acabou sendo provida por nós, mas que agora precisam enfrentar o mercado de trabalho. Como que é para você isso? Assim, você pode citar exemplos na tua vida de experiências? Como que você enfrentou medo, desafios, ou
se você tem medo, você ainda tem medo, né? Porque olhando você, fala, nossa, a Karen é muito corajosa. Ela tem, assim, uma aura de coragem, de certeza. Como que é enfrentar isso? Assim, enfrentar e a própria mentoria que você faz. Eu acredito que vários jovens e várias pessoas passando por essas situações, né? Primeira, segunda carreira e empreendedorismo, ou mesmo, eu sei que o mundo está ruim, mas o que eu posso fazer para melhorar? Você fica num pensamento e acaba não saindo daquele pensamento, né? Tem muita gente que leva isso para você. Sim, eu vejo muitas coisas no mundo, sabe? Eu atendo muitos jovens e atendo muitos executivos, né? Eu atendo jovens em primeira cadeira de gestão, que para mim é uma delícia, né? Porque é a oportunidade que eu tenho de falar, começa certo, né? Vai direito aqui nesse caminho, né? Eu tenho vários atendimentos desse jeito, assim, que facilitam muito a minha visão. O que eu acredito, né? Primeiro, eu acho que a gente está vivendo uma grande transformação no mundo. Essa transformação passa por gerações, passa por percepção da vida e passa pelo autoconhecimento. Eu tenho visto cada vez mais pessoas buscando autoconhecimento. E quando a gente conhece a gente mesma, né, quando a gente busca esse conhecimento, a gente começa a entender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos medos, né? Só que primeiro passo, na minha opinião, a gente tem que se permitir. A gente tem que se abrir para isso. Porque é um lugar difícil de você se reconhecer, às vezes, com uma necessidade que você não gostaria de ter. Né? Então, eu tenho um comportamento, às vezes, muito microgerenciador, muito controlador. Né? Poxa, mas as pessoas, vamos supor, as pessoas reclamam de mim. Mas por que você é tão controladora? Porque você está operando no seu estágio de sobrevivência. Lá na primeira camada de Maslow, né? Porque é ali que você está operando na sua camada de sobrevivência. E isso não quer dizer que a pessoa não tenha dinheiro. Uhum. Tem muita gente com muito dinheiro que vive na camada de sobrevivência. Por quê? Por insegurança, por medo. Medo de não ser o suficiente, de não ter o suficiente, medo de não conseguir fazer o seu melhor, medo da mudança, medo do julgamento. De errar. De errar, né? Eu vou falir, eu vou errar, as pessoas vão saber e agora, entendeu? Na verdade, a sensação que eu tenho, assim, eu estou fazendo uma reflexão aqui agora com você, assim, a sensação que eu tenho, assim, é que existe tanto medo, o medo, ele permeia a sociedade, assim, e o medo gera mais medo, porque eu acredito piamente que quanto mais eu olho para um determinado assunto, mais eu vou me atrair por aquilo lá. Então, se eu estou olhando para o medo, mais eu vou ficar com medo, porque aquilo vai, inteligência emocional, isso vai aumentando na minha cabeça. Eu estou com medo, eu estou com medo. Né? À noite, então, a pessoa vai ficar apavorada, porque a cabeça vai ficar a mil. Né? Agora, qual é a qualidade dos seus pensamentos? Né? Esse é um ponto, porque o que eu penso diz muito sobre mim. Né? O que você pensa no dia a dia? Eu brinco que eu falo que eu vivo otimamente comigo, porque assim, eu penso coisas legais, eu penso que eu estou estudando tal coisa, que aquilo me faz conexão com isso, sabe? O que você está pensando? Uhum. Então, primeiro, se permita, né? Eu acho que se permitir ser falível, se permitir errar, se permitir não saber, porque a minha geração era uma geração que foi criada para saber tudo, né? Porque você vai crescer, você vai chegar numa posição e você vai ser tipo um oráculo. A nossa. A nossa, não é isso? Agora a gente não tem mais oráculos, né? Agora a gente pode ter o quê? Inteligência coletiva. Porque eu não sei o que você sabe, Ana, né? Uhum. E talvez eu saiba o que eu sei. Então vamos se juntar e vamos construir um caminho diferente, sabe? Agora, para eu me permitir, por exemplo, aqui na minha empresa, eu trabalho com muitos parceiros, sabe? Pessoas que literalmente têm parceria em negócios. Ela faz uma coisa que eu não faço, eu chamo a pessoa, indico a pessoa me indica amanhã. É uma relação ganha-ganha. Uhum. Flow, né? Deixar o fluxo acontecer.
né? Que é o que chamam, não necessariamente com esse viés, mas a economia colaborativa. Sim. E, obviamente, hoje também está se levando para um outro lado. A economia colaborativa é muito mais voltada para essa questão do compartilhamento, né? Então, também tem um outro viés aí de tecnologia, mas quando se fala de parcerias, eu acredito muito nisso. Uma vez eu fui fazer um trabalho com mulheres no interior do Brasil, em vários estados, onde eu tive a oportunidade de encontrar mulheres que trabalhavam em grupos, e umas eram pesqueiras, outras eram catadoras de lixo, outras eram caucaueiras, e elas eram felizes com aquilo que elas faziam e tinham uma veia empreendedora, mas, ao mesmo tempo, elas queriam mais, né? Queriam ou mesmo ter uma renda melhor, ou gostariam de ser mais vaidosas, consumir, né, produtos mais femininos. Eram mulheres muito, não digo machucadas pela vida, mas sofridas no sentido do trabalho sol a sol, né? E aí eu juntei esses 3 grupos e elas fizeram como se fossem assim, experiências de incubadoras. O que você gosta de fazer fora o seu trabalho? Eu gosto de fazer bolos, faço doces. E a outra gostava de costurar paninhos para colocar na forma de bolo. E aí elas, então, montariam, né? Isso era um laboratório, montariam um negócio onde uma delas faria o bolo e a outra faria os paninhos para embalar os bolos. E foi uma coisa assim, foi uma experiência tão gostosa, uma das melhores experiências que eu tive num trabalho de campo, de trabalho com empreendedorismo, porque você via o desafio que elas tinham, o medo que elas poderiam ter, mas que no final das contas elas não tinham, né? Aquilo tudo para elas era isso que você falou do pensamento budista, elas eram xícaras vazias. Exatamente. Né? Então, é legal, muito, muito, muito ouvir assim, a forma como você trabalha. E, Karen, eu queria te perguntar mais uma coisa, aliás, a gente está daqui a pouco chegando no final, mas mais uma coisa antes de finalizar. Se as pessoas que nos assistirem, elas quiserem entrar em contato com você, eu sei que você está no LinkedIn, Karen Monterley, está no Instagram também com o mesmo nome. E como que é a tua empresa, como é que ela funciona, né? Qual é o teu trabalho? Você atende pessoas físicas ou só pessoas jurídicas? Você pode explicar um pouco para a gente? Bem, a essência do meu trabalho é mentoria, né? É todo o que eu acredito que pode facilitar muito o desenvolvimento humano, né? Porque, como Jung diz, né? As pessoas diferentes preferem as coisas de forma diferente. Então, aquela esteira de treinamento que existia antes, talvez hoje a gente tenha que adaptar um pouco mais. Então, a mentoria, ela vem num lugar de desenvolvimento muito próprio, né? Então, eu me apropriei desse lugar, né? Do meu espaço, e ao Amanhecer, a minha empresa, ela já tem esse nome criado por uma pessoa incrível, né? Então, ela criou esse nome Amanhecer, porque a gente fala muito de humanizar, né? A empresa, a gente tem que ser um gestor humano. Mas, gente, eu sou o quê? Cachorro? Eu sou humano, gente. Já sou humano, agora tem que colocar isso. Exatamente. E olha que cachorro, eu sou suspeito, porque eu sou apaixonada por meus cachorros. Eu ainda ia dizer o seguinte, hoje em dia tem muito humano que... Exato. Então... Como? Falando, é melhor ser cachorro do que ser aquele ser humano, né? Com certeza. Então, eu acredito que a mentoria ela tem esse lugar de desenvolvimento muito próprio, muito personalizado. Nós, no Amanhecer, nós trabalhamos com desenvolvimento de liderança, carreira e cultura, né? E por que carreira e cultura, liderança, né? Ano passado, eu fui chamada para dar uma palestra sobre demissão. E eu acho que as pessoas estavam esperando que eu fosse lá falar da demissão, o impacto na vida do ser humano e qualquer coisa assim. E eu fui para um outro caminho, que eu acho que é muito o caminho que eu acredito, da transição. Você transiciona a vida inteira.
Você sai do pré-primário, vai para o primeiro ano, agora já mudou, sei lá, mas no meu tempo era ensino fundamental. Do ensino fundamental, você vai para o médio, sei lá o nome também de hoje. Depois você vai para a faculdade. Não é isso? Você transiciona, né? Antes você só tinha um caderno, agora você tem que ter cadernos de 10 matérias. Depois, antes você tinha uma professora, agora você tem 10, 12. Enfim, são transições. Como é que você lida com essa transição no dia a dia, né? Você mudou de escola. Como é que foi a mudança de escola para você? E você foi mudando. Você era estagiário, depois você se tornou assistente, depois você se tornou analista, sei lá qual foi a trajetória, mas são transições, né? E por que eu digo que são transições? Porque eu aprendo ali. Antes, eu passei por um lugar, eu vou só enriquecendo meu repertório, né? Eu vou enriquecendo meu repertório. E daqui a pouco eu digo na mentoria que eu tenho um cinto de utilidades aqui, né? Nesse meu cinto de utilidades, eu vou sacar a ferramenta de acordo com a necessidade, né? Então, acho que a mentoria, ela traz esse lugar. Trabalho muito com transformação organizacional no apoio à liderança, né? E eu, pessoalmente, não acredito em transformação organizacional que não tenha um primeiro passo antes de autoconhecimento, tá? Porque muitas vezes você vê nas empresas, as grandes transformações que eu já vi que não foram tão boas assim, foi porque a gente sobrepôs o método e a ferramenta em relação ao humano. Então, na minha opinião, qualquer processo de transformação, a gente tem que saber por que ela precisa ser feita, né? Qual é o problema que eu quero resolver? Porque muitas vezes as pessoas começam fazendo as coisas sem ter uma certa clareza sobre as coisas, né? Sobre o que tem que ser feito, sobre o que tem que ser entregue, qual a expectativa e o que eu quero resolver com isso mesmo. Então, a linha que nós adotamos é uma linha de autoconsciência sobre os resultados organizacionais. Então, são pequenos detalhezinhos, como eu te falei do exemplo de hoje, né? Talvez, depois eu vou conversar com essa líder, mas é o momento de falar assim, precisa disso agora? Não posso fazer isso depois? Isso aqui impacta no resultado? Não, pode não impactar porque o resultado foi ótimo, mas seguramente as pessoas que estavam lá estavam bem mexidas, entende? E eu acho que é sobre isso. O que você está dizendo antes de entrar com a metodologia da transformação, é fazer com que as pessoas entendam por que está sendo transformado, por que a necessidade de se transformará, a empresa, ou a cultura, ou você precisa se sentir parte para poder se engajar, né? Isso acontece no nosso dia a dia. Se teu marido toma uma decisão e te comunica depois, você fala assim, não, peraí, né? Ou somos dois ou não somos, ou seus filhos, ou, enfim, qualquer coisa. Ou simplesmente no supermercado, a pessoa coloca uma coisa no seu carro. Não, peraí, não sou eu, né, que estou comprando. Então, as coisas... mas é muito bom, tudo é muito bom, mas eu que tenho, né, o poder de colocar isso aqui. Então, a gente percebe isso, né? Eu, trabalhando também em empresa, percebi que era muito mais fácil quando você conseguia engajar aquela pessoa a fazer aquela mudança, né? Quando era uma coisa que vinha só de cima para baixo, realmente era muito mais difícil. Até porque o adulto, ele aprende por associação. Então, não é porque chegou um super executivo aqui falando que a partir de agora vai ser desse jeito, que a pessoa vai falar assim, beleza, a partir de agora vai ser assim. Normalmente a pessoa vai, mas por quê? Se ela tem espaço para isso. Mas, em geral, eu acredito que é possível fazer uma acomodação das necessidades organizacionais de resultado com as necessidades humanas. Porque as necessidades organizacionais são reflexos das necessidades humanas, né? Quando você olha uma instituição, você olha uma organização, que ela representa o quê? Uma amostra da população. Então, quando você vê, por exemplo, uma empresa que que tem muito foco em meritocracia, que é competitiva, que tem uma questão muito dura, às vezes, em relação às pessoas, e tem pessoas que trabalham lá, é porque elas escolheram isso. Né? Elas escolheram estar ali. Então, só se ela não tiver consciência da cultura daquela empresa, mas em geral ela sabe a empresa que ela está indo, né? Então, tem empresas, por exemplo, que tem muito essa questão da meritocracia. As pessoas que estão lá, em geral, querem o quê? Querem ser reconhecidas pelo seu esforço.
Em outras empresas, por exemplo, já tem um olhar mais colaborativo, tem empresas que têm um olhar mais disruptivo, né, vamos dizer assim, onde não, onde eu quero colaboração, eu não quero tanto eu ganhar, mas eu quero que nós ganhemos juntos, né? Então, é um outro jeito de pensar. E eu acredito... Oi? Não, por favor, termina. E eu acredito que isso é uma transição, entendeu? Quando você olha culturalmente o Brasil, isso sou eu comigo mesma, tá? As minhas aspirações de cultura que eu estudo. O Brasil é um país adolescente. Sim. Você pode pensar nisso? O Brasil é um país... Pega um jovem de 16 anos. É o Brasil. Eu faço do jeito que eu quero, como eu quero, eu sei, você não sabe nada, sabe? Então, a cultura, ela se expande além das organizações. Uhum. E as organizações são a amostra da sociedade em que a gente vive, né? Quando a gente tem esse olhar, eu acho que ele fica mais realista, né? Eu estou esperando de um país o que um jovem não consegue dar. Exato. Então, talvez eu tenha que construir essa trajetória junto com esse país adolescente. Vai doer em mim, que sou mais maduro? Sim, talvez sim, mas ele precisa desse tempo de maturação. E qual é o ponto? A natureza não dá saltos. Nada na natureza dá saltos. Por que a gente tem que fazer tudo de ontem para hoje? Uhum. O que nos torna tão especiais que nós temos que fazer tudo exatamente como a gente quer? Se nem a natureza dá saltos. Sabe? Eu acho que é um pouco desse olhar que eu trago. Uhum. Olhar... Não, é um olhar muito humano, como você está dizendo, né? A própria empresa, humanecer. Você parar para pensar por que eu estou fazendo isso da forma como eu estou fazendo, assim, de uma forma mecânica. Né? Parando para pensar. E pelo que você diz, assim, eu posso imaginar, então, quando você fala, se eu estou nessa empresa, que é uma empresa que é regida por meritocracia, eu sei das regras. Então, a gente pode dizer que existe pessoa certa para a empresa certa? Eu acho que sim. É igual casamento, não é? Eu acho que é igual casamento. Tem, mas você, né, estou te perguntando porque você lida com isso no dia a dia, assim, ouvindo você dizer essa sensação que eu tenho. É isso mesmo. Você também pode fazer suas escolhas e tudo bem se não der certo. Sim. E outra, sabe o que pode acontecer? Eu hoje posso fazer uma escolha porque eu estou num momento de maturidade. Mas daqui a 5 anos, pode ser que eu olhe e fale, nossa, como é que eu escolhi isso, gente? Como é que eu fiz isso? Sim. Tem coisas que eu escolhi na minha vida que eu não faria de novo, né? A gente já aprendeu. Então, eu acho que é muito esse olhar, né? Por isso que eu volto para o autoconhecimento. O que te agride? O que você não quer mais viver na sua vida? Né? O que você quer viver? O que faz sentido para você? O que ecoa na sua alma? Sabe? Eu não sei se todas as pessoas sentem isso, né? Mas eu tenho muito esse olhar de sempre fazer uma reflexão das pessoas que estão perto de mim, né? O quanto que eu posso contribuir com aquelas pessoas, o quanto que elas podem contribuir comigo. Todas as vezes que eu estou numa relação que a gente está se doando muito mais, é natural você ficar incomodado, natural você ficar se sentindo desconfortável. Então, vamos refletir sobre isso, né? E aí volta a questão da harmonia artificial, né? O quanto que eu estou vivendo uma situação com uma harmonia que não é verdadeira, se eu quero isso para minha vida realmente, se eu não quero, entendeu? Acho que tudo volta para a gente. Verdade. Gente e volta para a gente ocupar o nosso lugar no espaço. Então, acho que a gente aprendeu muito com você hoje, Karen. Ouvir você falando sobre o autoconhecimento, sobre o teu olhar, sobre a própria experiência, né? Que é isso, assim, a natureza não dá saltos. Então, também tenha paciência para conquistar aquela experiência. Cada relacionamento, cada situação é uma aventura na sua vida, uma aventura, às vezes, no bom sentido, às vezes no sentido, né, menos positivo, mas tudo vira um aprendizado. Eu acho que também essa palavra, você falou muito dessa situação do autoconhecimento, eu agregaria também com paciência. Pelo que você falou, não é nada assim, tem que ser tudo para ontem, né? Não adianta que não é.
Então, assim, está sendo um prazer enorme te receber aqui. E a última pergunta que a gente sempre pede para que o nosso convidado fale um pouco sobre a cadeia do bem. O que é a cadeia do bem para você? E como que você acha, qual o recado que você gostaria de deixar, como que você acha que você pode contribuir para essa cadeia do bem? Aliás, você já contribui muito, mas... Ai, gente, cadeia do bem, para mim, é a gente se interessar pelas pessoas de verdade, sabe? Cada vez que eu sei que uma pessoa foi desligada ou que aconteceu alguma coisa, o que eu posso fazer para facilitar, sabe? Eu penso que nós somos facilitadores da vida, né? Então, se eu posso facilitar, por que não, né? Então, a cadeia do bem é algo que, para mim, é essa interdependência consciente e que eu faço reverberar aquilo que eu quero receber. Para mim, a cadeia do bem é isso. Porque se eu estou fazendo bem para você, é natural que o bem vai voltar para mim. É uma lei universal de causa e efeito, de ação e reação, né? Eu confesso que eu não compreendo como que isso não é uma coisa óbvia para todas as pessoas. Porque a lei de ação e reação é uma lei universal. É a coisa mais certa que tem. E a partir disso, muda tudo. Muda tudo se eu tenho consciência sobre isso. Essa é a cadeia, na minha opinião. E é uma coisa muito simples, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Exatamente. São pequenos detalhes, né? São pequenos detalhes. Eu acho que são... Na verdade, eu acredito, como líder, eu sempre falei isso, que são os detalhes que residem as diferenças, né? Porque o detalhe é aquele olhar que você trouxe, né? É aquela coisa própria, a intenção que você está colocando ali naquele assunto, sabe? Então, volta para si, avalia seus pensamentos, avalia suas ações e reflita. O que amanhã eu posso fazer diferente de hoje melhor? Né? Eu gosto muito de uma passagem de Santo Agostinho, de um livro que eu gosto bastante. Eu não sou católica, né? Mas Santo Agostinho é um santo que eu me identifico muito com ele, né? Porque no meio do caminho eu falei, gente, eu preciso dar um jeito de melhorar, deixa eu ver o que eu vou fazer. E ele diz exatamente isso, né? Que durante quando ele chegava para dormir, ele parava e fazia essa reflexão de como tinha sido o dia dele. Né? E o que no dia seguinte ele não queria mais repetir, ele queria se tornar uma pessoa melhor, né? E eu estava conversando com uma amiga minha sobre isso, que ela é agilista, né? Ela falou assim, nossa, Santo Agostinho era agilista, então. Estava o tempo todo tentando melhorar. Não, mas são essas passagens que, de vez em quando fala, bom, e agora? Eu fiz tudo certo, mas deu errado. Não, mas eu vou lembrar de Santo Agostinho. Com certeza, com certeza. E tem uma outra coisa também, às vezes alguém, meu filho, né? Meu filho, minha filha, enfim, às vezes as pessoas, eu converso todo dia com muita gente, né? Às vezes as pessoas falam, eu falo assim, quando a pessoa ela tem essa fé, né? Eu falo, você faz o Pai Nosso? Aí ela fala, fiz, eu faço o Pai Nosso todo dia. Eu falo, então, livrai-me de todo mal, amém? Pronto. Por que você está reclamando? É isso, é ter fé. Nossa, muito, muito gostoso, Karen. Adorei o nosso papo. Olha, realmente você é uma pessoa inspiradora e quero repetir mais vezes, quero te receber outras vezes, quero também encontrar com você para a gente, quem sabe, tomar um café por aí e conhecer mais um pouco sobre o trabalho de uma da outra e também sobre a vida, né? Porque com isso. Somos vida, não somos só trabalho. Então... Exatamente, somos seres integrais, né? Eu costumo dizer isso, né? Não dá só para trabalhar, né? Tem algo mais nisso tudo, né? E eu já deixo o meu convite para você tomar um café comigo lá no espaço que o Amanhecer fica, lá na Vila Madalena. Vou te passar todos os detalhes, mas assim, adorei esse papo também, né? Foi uma conexão imediata aqui e eu agradeço muito, tá? Muito obrigada a você, Karen, adorei. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.